Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Val. E naquela noite eu estava comemorando com o Celso, meu noivo, um ano do nosso noivado. Mas nós já estávamos namorando ao todo 3 anos, mas de noivado tínhamos 1 ano. E depois de um jantar que nós vivemos em família, é evidente que eu e o Celso programamos uma saída especial. Na nossa cidade de porte médio, havia um motel muito conhecido, muito famoso. Aquele motel, ele não tinha tantos quartos, poucos quartos, mas muito chique. E havia uma tal de suíte presidencial nesse motel que era a mais chique que havia naquela região. Tinha tudo, custava caro, muito caro. Para que vocês tenham uma ideia, uma noite nessa suíte presidencial custava cerca hoje de uns R$800. Ah, mas R$800 não é nada. Sim, para quem é rico de fato talvez não seja muita coisa. Mas R$800 por um casal de gente simples, como é o meu caso e do Celso, era muito dinheiro. O Celso havia feito a reserva, porque aquilo não era assim. Não era um dia que você decidia e a suíte presidencial estava à sua disposição. Não, tinha que ser feita uma reserva anterior. E foi exatamente aquilo que o Celso fez. Ele tinha reservado a suíte presidencial daquele motel. Nós não dissemos para os nossos familiares que íamos para lá. Óbvio que a família sempre imagina. Mas saímos de casa. O nosso destino era a suíte presidencial. Meu Deus! Quando nós chegamos, eu fiquei encantada. A suíte era linda. Como todo quarto de motel, a cama também era redonda, mas não era uma cama qualquer. Um colchão hiper macio. Aqueles lençóis macios, gostosos. Um painel que havia na cabeceira da cama, você tinha todo o comando do quarto. As cortinas você abria ali num comando pelo painel, sem contar que você ligava a TV, aproximava a TV. Olha, tudo que é recurso tecnológico havia naquele quarto, além de ser muito aconchegante, lindo, o carpete altíssimo. Havia uma mesa onde você fazia as refeições, espetacular. Tinha tudo naquela suíte presidencial. Agora, a parte, saindo daquela parte mais íntima, onde havia cortina, tinha uma porta de vidro e quando você abria, a piscina aquecida. Era uma noite um pouquinho fria aquela. Então da piscina saía até aquela fumacinha.
Sem contar que o teto da piscina, o teto que havia sobre a piscina, ele era móvel. Então você apertava um botão e via de dentro da piscina o céu todo estrelado. A noite, como eu disse, era um pouquinho fria, mas mesmo assim, nós abrimos aquele teto e curtíamos a lua, as estrelas de dentro daquela água aquecida. E dá-lhe amor. Dá-lhe amor. Não é por querer me gabar e nem elogiar o Celso, mas a gente estava com tanta vontade um do outro que a gente já foi chegando dentro daquela suíte e partindo para os finalmente. Uma passadela na cama redonda, depois dentro da piscina e depois da piscina um complemento de novo lá na cama redonda. A gente não tava pra brincadeira, assim de cara. Não vá me chamar de mentirosa, mas 3 vezes. Vocês estão me entendendo? 3 vezes, assim de cara. Quando nós olhamos pro relógio, meia-noite. Meia-noite. Eu já estava cansada também. Depois de toda aquela movimentação, eu ali, deitada sobre a cama, comecei a sentir frio, porque o meu noivo, ele é extremamente calorento e ele gosta de dormir com o ar-condicionado ligado. A noite já não era tão quente. O ar-condicionado ligado, nossa, ficou um gelo aquele quarto. Então ele teve cuidado de me cobrir com um grosso cobertor. Mas aquele cobertor aquecia qualquer um. Dessa grossura assim o cobertor. Ele estendeu sobre mim. Em seguida, ele me deu um beijinho e disse: amor, pode dormir que eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho. Eu sabia que não era só o banho. Eu sabia que quando ele fazia isso e ele não me convidava para eu ir ao banheiro com ele, ele era uma pessoa extremamente reservada. O Celso sempre foi assim. Ele queria, em verdade, fazer o número 2 e o banho na sequência. Óbvio que numa situação dessa ele não me convidava, porque se fosse por uma coisa corriqueira do banho, ele normalmente me levava junto. Mas eu entendi que aquilo que nós havíamos comido tinha mexido um pouquinho com ele, com os intestinos dele. Então ele se despediu de mim, ele me deu um beijo assim na cama e falou: amor, agora eu vou precisar de um tempo porque eu vou tomar um banho. Não precisava ele dizer mais nada, mas eu de tão cansada, eu dormi. Não sei quanto tempo assim se passou. Eu só sei que de repente eu senti que um corpo gelado encostou no meu, mais do que encostou no meu, aquele corpo gelado, ele colou no meu. Eu vou descrever, eu deito sempre com a face direita encostada no travesseiro, é meu jeito de dormir, de modo que eu fico de lado. Então a pessoa veio, aquele corpo gelado veio e colou no meu assim. E eu, quando eu senti aquele corpo gelado colar no meu, eu senti um arrepio frio, algo que correu toda a minha espinha. Eu estava completamente nua, mas aquele corpo gelado colado no meu, eu senti aquele arrepio e reclamei com o Celso. Falei: Celso, você tá gelado, desencosta, você estava no ar-condicionado, você tá gelado. E eu ouvi a voz grave
no meu ouvido esquerdo, uma vez que o direito estava apoiado sobre o travesseiro. Uma voz grave no meu ouvido esquerdo. Eu não sou o Celso. O quê? Eu não sou o Celso. Meu Deus, o que eu senti nessa hora? O medo, o pavor. Então eu tentei, o meu braço esquerdo, ele estava sobre o lado esquerdo do meu corpo. Eu tentei colocar o braço para trás para empurrar, tirar aquele corpo gelado do meu. Tentei, na verdade, fazer um movimento com o braço esquerdo. Impossível. Eu não consegui mover. Meu braço estava paralisado. Pensei, então eu vou gritar. E no momento em que eu quis gritar, a voz não me saiu. E ele repetiu: Eu não sou o Celso, mas você vai ser minha. Eu não sou o Celso, mas você vai ser minha. Eu, paralisada, porque eu não movia sequer um músculo do meu corpo. Todos estavam parecendo que atrofiados, travados, paralisados. Essa é a expressão mais correta. A voz não me saía. Eu não tinha o que fazer. Eu não tinha defesa. E eu senti o momento em que ele se movimenta, aquele corpo gelado colado no meu, ele se movimenta e eu sinto o membro dele passando pelo vão das minhas pernas, entre as coxas, e o que parecia impossível aconteceu. Ele assim me possuiu. Passado um tempo, eu senti quando ele fez, ainda no meu ouvido esquerdo: Pronto. Quando ele fez assim e falou pronto, eu quis sentir naquela hora uma vontade de morrer, sei lá. Eu achei que eu fosse perder os sentidos, isso era melhor do que qualquer outra coisa. Foi quando a luz do quarto se acendeu. E quando a luz do quarto se acendeu, eu percebi que aquele corpo saiu do contato com o meu. A luz do quarto estava acesa e o contato daquele corpo com o meu saiu. Foi quando eu tentei me mover e consegui. E quando eu olhei, era o Celso. O Celso, o meu noivo, saindo do banheiro. Ele acabava de se enxugar. Eu olhei para ele e a minha reação foi aquela: cadê o homem, Celso? Vanessa, que homem? Celso, o homem que estava... O homem que entrou aqui... Vanessa, não entrou homem aqui? Aqui estou eu e você. Você sonhou? Val, já sei, você tem essa coisa de pesadelo, né?
Você sonhou. Tem homem nenhum, só eu e você. Vamos dormir. Não, vamos embora agora. Não, você tá brincando, ô Val. Você tá brincando comigo. Não, nós vamos embora agora, Celso. Um homem esteve aqui, se deitou comigo na cama. Você não viu? Você tá louca. Val, você sonhou. Tem ninguém. Só eu e você. Aqui. Quer olhar? Quer que eu abra pra gente olhar ali a parte da piscina? Não, pelo amor de Deus, nós vamos embora agora. Agora, por favor, nós vamos embora agora. Aí, quando ele fica nervoso, ele deixa de me chamar de Val para falar o meu nome, Vanessa. Porque o Val é a forma carinhosa como as pessoas me chamam. Aí ele falava: Vanessa, você sabe quanto que eu tô pagando essa noite aqui? Eu sabia que era muito dinheiro. Eu já comentei com vocês que era muito dinheiro, mas eu falei: olha, eu faço de tudo, eu te reembolso. Eu te reembolso, mas eu não fico aqui mais nenhum minuto. Nós vamos embora agora. Um homem se deitou comigo nessa cama. E ele me olhava de maneira incrédula, cético como ele era. Ele insistia que ele queria ficar, porque fazia parte desses valores um café da manhã espetacular. Você já viu a lista do café da manhã que eu comprei e tá pago? Isso foi reservado. Vanessa, você não vai fazer isso comigo. Com medo de quê? Tudo bem, eu fico acordado com você, tá? Eu fico te olhando a noite inteira. Olha aqui, o café da manhã. Olha as maravilhas. Por que você vai estragar essa noite de festa? Você não tá me entendendo, Celso. Um homem se deitou comigo. Eu quero ir embora agora. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, se eu fosse relatar toda a nossa briga e conversa, teria que haver muito mais tempo durante essa carta no seu programa. Nós saímos de lá brigados, eu e Celso. Tanto que ele ficou tão bravo comigo, com a minha atitude, com a frustração dele de não ter completado aquela noite, de não ter curtido o café da manhã, que ele parou de falar comigo e ficamos assim um período de mais de 10 dias. Ocasião em que eu nem pude explicar para ele todos os detalhes. Ele se negava em me ouvir. Mas eu tinha que tomar providências. Havia uma senhora, tia da minha cunhada, a mulher do meu irmão, que ela era espírita. Inclusive, ela fazia parte da Federação Espírita. E eu tive que me abrir com ela. Era algo que havia acontecido e do qual eu me envergonhava de falar, porque há uma coisa que eu quero deixar clara. Aquele homem me penetrou. Ele me possuiu. Então eu tinha vergonha do que tinha acontecido. E eu fui falar com ela e ela disse que realmente isso não é uma coisa que acontece com os espíritos, mas de que no mundo espiritual existe uma classificação imensa do estágio do espírito, e aquele devia ser um espírito que estava num estágio muito atrás. Então ela me levou para ter contato com outros membros desta federação espírita. E depois nós precisávamos saber o que tinha acontecido naquela suíte presidencial do motel, para que tal fato tivesse acontecido comigo. Aquele espírito, de acordo com eles, estava
preso naquele ambiente. Os funcionários do motel, na recepção, ninguém dizia absolutamente nada. Ou porque de fato não sabiam, ou porque tinham sido orientados a dizer que não sabiam. Mas fomos conversar com o dono do motel. E ele, o dono do motel, um empresário famoso, bem conceituado, ele não era só dono do motel, ele era dono de agências de carros, representante de carros famosos dentro da nossa cidade. Ele jurou que nunca havia acontecido absolutamente nada ali dentro daquela suíte. Nunca. Mas nós conseguimos descobrir que, na verdade, quem havia construído o motel, aí é que está. Quem havia construído o motel era um senhor português, Gusmões. Era o nome desse português, Gusmões. E que nós fôssemos atrás para poder entender. E aí eu fiquei sabendo que o senhor Gusmões fez o prédio do motel, mas aquele atual dono havia transformado. Foi ele que fez com que o motel tivesse menos quarto, muito menos quarto, e o fizesse o mais chique daquela região inteira. Vinha gente de toda a região, tanto que as suítes elas eram reservadas. A presidencial, então, tinha coisa assim de espera de mês. Foi por isso que o Celso ficou tão zangado comigo. E custava caro. Para a época custava bastante caro. Então nós fomos atrás do senhor Gusmões. Ele não morava na nossa cidade, mas a 150 quilômetros dali. E fomos conversar com ele. Ele já é um senhor, sabe? Com mais de 80 anos. Um português abastado, mas sério, muito sério. Recebeu a mim e recebeu também a tia dessa minha cunhada da Federação Espírita. E aí relatamos a ele o que aconteceu. Que, por favor, se ele se lembrava de algum fato havido, sei lá, quando ele foi o dono. Porque ele chegou, foi ele que fez o prédio. Depois o prédio foi totalmente reformado. E aí o senhor Gusmões esclareceu. Exatamente ali, onde hoje havia a suíte presidencial, um pedreiro dele na época tirou a sua própria vida dentro da suíte, que estava semi-pronta. Era um azulejista, era um assentador de azulejos de primeira categoria. Ele se lembrava muito bem dele, inclusive do nome, que eu prefiro não mencionar. Então esse assentador de azulejos que fez toda a obra, mas exatamente ali onde era a suíte presidencial, se transformou depois na suíte presidencial. Era mais uma suíte, exatamente ali. Ele acabou dando cabo à própria vida, depois de ter descoberto uma traição da mulher dele. Então, essa tia da minha cunhada, reunida com o pessoal da Federação Espírita, entendeu que havia o espírito daquele pedreiro, ficou ali, ficou naquela suíte e procurava se vingar das mulheres, fazendo o que ele fazia. Com a autorização do dono atual do motel, a pedido nosso, junto com o senhor Gusmão, nós fomos lá, voltamos na suíte presidencial. Eu morria de medo, mas eu fui junto para ver de perto o trabalho que eles fizeram. O pessoal da federação
conseguiu contactar com o espírito. E aí foi que o espírito esclareceu tudo. Ele dizia que ele estava ali para se vingar da mulher dele. Só que ele se vingava de qualquer mulher que ocupasse aquela suíte. Com os trabalhos, o espírito foi encaminhado para onde deveria. O Celso e eu superamos a crise depois de uns 10 dias sem falarmos um com o outro. Nos casamos. Temos o nosso casal de filhos. Eu sinto o meu corpo totalmente livre, leve, solto, apesar de ter sentido aquela penetração. Mas o meu corpo foi totalmente limpo na Federação Espírita. E eles disseram que, a partir do momento que eu engravidasse, a luz da gravidez acabaria de fazer todo o resto. Sou uma mulher feliz hoje com o Celso e os nossos filhos. O Celso, até hoje, eu não consegui enfiar na cabeça dele que tudo isso de fato aconteceu. O Celso acha que, tá bom, eu não estou mentindo, mas tudo aconteceu no meu mundo de sonho. Para ele foi um pesadelo que eu tive, que não foi real, que não pode ter sido real. Mas eu digo ao final da minha história, foi tudo verdade. Aconteceu. E eu só não me movi. E eu só não gritei porque eu fiquei paralisada. Que eu passei. Se eu tivesse a pior inimiga, o pior inimigo, graças a Deus não o tenho. Não, eu não desejaria nem para esse. Gostou da minha história? Então dê o teu joinha. Mande, por favor, o seu comentário. E se inscreva aqui no canal. E se sobrar gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.